Fala, rapaziada, boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você for ver o vídeo aí. Vamos falar aqui um pouco do jogo que acabou neste momento, tá passando agora a entrevista do Everton Cebolinha, autor do gol do Flamengo. Fluminense 2, Flamengo 1. Flamengo tá fora das fases finais do Campeonato Carioca e com risco enorme de rebaixamento. É isso que nós vamos discutir aqui agora. Fiz algumas anotações aqui. Primeiro tempo começou o primeiro tempo, 8 minutos e pouco, 9 minutos, não teve futebol, só pancadaria. Inclusive o senhor Alan passou muito perto de ser expulso. Num vacilo lá num carrinho que ele deu no canal, porque depois foi machucado. A transmissão até mostrou a marcação. Se fosse expulso, não seria nada de exagero. Poderia sim ser expulso. Então tem que tomar cuidado com essas entradas. Falta inteligência demais para esses jogadores. Não só para eles, mas para outros aí também. Vamos lá. O Alan, o jogo ficou suspenso depois dos 9 minutos por conta da chuva. Né? Voltou 40 minutos depois. O Fluminense voltou bem superior no primeiro tempo. Bem superior. O Flamengo só conseguiu dar uma igualada mais para frente, lá para os 30 mais ou menos por aí. Teve um gol do Carrascal, impedido, muito bem impedido, por sinal, que o Pedro dominou, o Pedro jogou para ele, foi o gol, mas estava impedido, muito bem anulado. Teve um chute muito bonito do Serna, que fez um gol no segundo tempo, mas no primeiro tempo uma defesa excelente do Andrei. Esse Andrei nós vamos falar para ele no finalzinho, a estreia dele, o que a gente achou, lembrando que ele estreou no Fla-Flu. Ele não estreou em qualquer jogo, estreou no Fla-Flu, né? Então, vamos pontuar, né? Cada coisa certinha, entendeu? O Serna quase fez o gol aos 37, teve um escanteio muito bonito. O Samuel Lino, antes, Samuel Lino, o que você tá fazendo no Flamengo, meu irmão? Você custou muito caro para jogar essa bolinha. Samuel Lino, antes, aos 33, 34, teve um escanteio, um desvio, uma casquinha de desvio. De vez, era só empurrar, ele erra. Felipe Luiz, para de insistir no Samuel Lino como titular, meu amigo. Para. Vamos ser real. Custa nada você falar que eu estou errado em relação ao Samuel Lino. Deixa o Cebolinha jogar. Olha a diferença que o Cebolinha pegou. Por quê? O Samuel Lino pega a bola aqui, olha, ameaça, joga para trás. Pega a bola, olha, ameaça, uma pedalada, rola a bola para trás. Rola a bola para trás. Você é volante? O cara é ponta, meu amigo. Ponta. E parece que ele joga como volante. Porque ele pega a bola, ameaça para um lado e joga para trás. Joga para trás. Você quer fazer gol como? Um jogador que tem que ser ponta tem que arriscar, ele tem que ser agudo. Ele não pode pegar a bola, pisar e rolar para trás. Isso aí faz eu nas peladas. Que eu sou amador, sou ruim. Aí tudo bem. Mas ele não, ele é profissional. Custou uma nota. Ele tem que valer a pena. Né? Ele me estressa. Deixar bem claro para vocês. Então, o primeiro tempo terminou 0-0. Né? Fluminense levemente superior. Achei que o Fluminense foi levemente superior ao primeiro tempo. Na virada, né, do primeiro para o segundo, entra Bruno Henrique e Pulgar, no lugar do Alan e do Pedro. Claramente o Pedro ainda sente um pouco o ritmo de jogo, né? Mas Pedro é o Pedro e vai ser titular um bom tempo. Eu ainda queria ver se o Bruno Henrique não poderia ficar no lado esquerdo, no lugar do Samuel Lino ou até mesmo o Cebolinha. Porque não tem condição do Samuel Lino realmente ser o nosso titular. Chega a ser um abuso. Né? Beleza. Aos 6 minutos, sai o gol do Fluminense. 6 minutos do segundo tempo. O Léo Ortiz vai sair no meio de campo. Tenta dar um passe mais difícil. Podia ter dado um chutão. Ele tem toda a qualidade, tem todo o mérito, mas ele errou. Então ele tenta dar um passe mais, tipo assim, mais técnico. Erra. O pessoal do Fluminense recupera, joga pro Serna, que não desperdiça. Tá lá. 1-0 Fluminense. E o detalhe que chamou atenção. Primeiro, parabenizar a equipe do Fluminense e aos torcedores. Foi um bom jogo do Fluminense. O Fluminense jogou bem na bola, sabe? Sem bater. E jogou muita bola, pressionou em cima. Depois do primeiro gol, a tendência era que o Flamengo fosse para cima, mas isso não aconteceu. Sabe o que aconteceu? O Fluminense continuou marcando lá em cima, encaixou a marcação em cima. Provocou erro de Andrei, provocou erro de Vitão, entendeu? De Emerson Royal. E por aí foi, ele foi provocando os erros. O Varela entrou no campo no lugar do Alexandre aos 9 minutos. Porque o Felipe Luiz entendeu que, se eu não me engano, o atacante
chama Moreno, tava do lado direito do Fluminense, tava dando muita pressão em cima do Alexandre e ele não tava dando conta. Ele pôs o Varela para marcar ele, para ter essa, sabe, essa segurança na defesa. Saiu o escanteio, o Fluminense, eles cobrem o escanteio, o cara cabeceia. O Emerson Real é tão, né, não vou dizer azarado, vamos dizer assim, azarado. A bola bate no pé dele e cai uma assistência perfeita pro John Kennedy, o JK, que faz a comemoração do urso lá, vocês viram? Pôs até uma máscara, tomou um cartão amarelo. E assim, é um jogador que é acostumado a jogar, foi o Deus da base. E ele já cansou de dizer, o ano passado, quando a gente perdeu para eles no Brasileiro, ele falou, se nós não vamos ser campeões, eles também não podem. Eles foram ganhar na gente, se não me engano, 2-0. Inclusive com um belo de um gol do Lúcio lá. Caiu a caneta aqui, peraí. Depois do segundo, antes do segundo gol, entrou o Plata no lugar do Carrascal também, né? Plata no lugar do Carrascal. Carrascal no meio de campo, tipo assim, flutuando, como se fosse a vez do Arrascaeta, não jogou bem, galera, não jogou. Não adianta falar, jogou mais ou menos, não jogou. Entendeu? Não jogou bem. O Plata entrou lá, tentou alguma coisinha, mas o Plata é um jogador que eu, sinceramente, eu acho um desperdício ter um jogador desse no elenco. Vende. O Plata você pode vender, some que sair do time, pelo amor de Deus. Eu não gosto do Plata, sabe? Não tem nada que me convença que ele é um bom jogador. Aí você pode dar a sua opinião e me dizer se eu tô errado. Ou se é implicância minha. Mas pra mim o Plata não é um bom jogador. E por vários momentos da temporada passada, ele teve muito próximo a jogar fora vários títulos nossos. Por conta da afobação. Muito afobado na hora de chegar. Chega metendo o pé. O segundo gol, já falei, foi do John Kennedy aos 20 minutos. E o Fluminense jogando melhor. Quando aos 24, sai Samuel Lino, que demorou para sair. Demorou muito, Felipe Luiz, para você tirar esse Samuel Lino. Para entrar o Ayrton Cebolinha. No escanteio, logo em seguida, aos 27, o Luiz Araújo cobre o escanteio. O Vitão resvala de cabeça e o Cebolinha dá um desvio e faz o gol. Mais pra frente, aos 36, o Cebolinha faz uma boa jogada, um chute. O Fábio faz uma bela defesa. O Fábio, hein? Goleiro há 200 anos que tá aí no gol e tá jogando muito. Pra você ver que idade não é tudo. Preparação física e mental é mais importante. Entendeu? Você não pode se escorar na idade, você tem que escorar na vontade, na força de vontade. E o Fábio tem muito, ele merece todos os méritos. E toda a glória que ele tem é mérito exclusivamente dele. Pelo trabalho duro que ele tem. Flamengo, resumindo, Flamengo perdeu de 2-1, correto? Igual tá na thumbnail aí pra vocês. Vou fechar meu caderninho aqui. Qual o risco de rebaixamento? Corre o risco de jogar o quadrangular final para não ser rebaixado. Ou seja, é mais jogos necessários. Qual que era o mundo ideal do Flamengo agora? Vencer o próximo jogo, sair dessa zona de rebaixamento do Campeonato Carioca e não ter que jogar mais jogo. Ou seja, diminui a quantidade de jogos no ano, porque é um ano muito extenso por conta da Copa do Mundo e tudo mais. Então ele diminui a quantidade de jogos, né? Já que não vai classificar, não tem chance de ser campeão, só fica ali no meio pronto, sabe? Não disputa nem o quadrangular do rebaixamento e nem disputa as partes semifinais, porque não tem chance nenhuma. Então elimina isso aí. Elimina mais jogos. Tem que evitar jogos. Para poder poupar e assim treinar mais esse time, viu, Felipe Luiz? Tem que treinar um pouco mais saída de bola. Léo Ortiz errou. Vitão errou. Emerson Royal segue errando. E o Andrei, que fez um bom jogo, fez uma excelente defesa no primeiro tempo. Fez, assim, umas defesas seguras. Encaixa bem no goleiro de dar rebote. Porque a primeira impressão é essa. Só que tem uma hora que ele se atrapalhou sozinho no meio de campo. Meio de campo não, desculpa. Na meia-lua. Foi querer driblar, não sei o que. Quase que ele dá mais um gol. Por quê? Porque não tinha opção puxando para ele. Então faltou alguma coisa. Everton Araújo no segundo tempo não jogou nada. Nada. Você pode ver que o momento antes do segundo gol ele deu 2, 3 erradas ali no meio de campo. Porque tá afobado, tá com medo da bola, tá queimando o pé dele. Entendeu? Tem certos jogadores que a gente tem que vender. Tem que entender que faz receita nesses jogadores e traz outros. Agora, se vai ser rebaixado ou não, eu não sei. Se for rebaixado, é uma vergonha na história. O Flamengo ser rebaixado no Carioca, onde o Flamengo é considerado a maior potência do continente. Seja ele de todos os 3 continentes, né? América do Sul, do Norte e Central.
Juntando os três, o Flamengo é a maior potência de time. E vai ser rebaixado no Campeonato Estadual. Isso é uma vergonha. Isso é uma afronta. Isso é uma afronta pro torcedor. Para nós que estamos sofrendo com um time desse. Galera, então fica aí e fica a esperança do Paquetá, que é a única notícia boa do dia, né? O West Ham aceitou os valores, né, de 41 ponto alguma coisa milhões de euros, convertido em 256 milhões de reais, convertido para reais. Então o West Ham aceitou, tomara que concretize logo para a gente ter uma boa notícia e o que comemorar nesse domingo. Porque de resto, galera, só resta a gente ver o campeonato pela televisão e pelo controle. Nada mais. Obrigado, rapaziada. Fiquem todo mundo com Deus. Se possível, deixa aí o seu like, o seu comentário, o que você achou do jogo. O Flamengo precisa de mais investimento. O que acha? Ou tá no começo da temporada, a gente tem que ter um pouco mais de esperança. Esperar também um pouco mais, para ver esse time jogar um pouco mais, para depois dar uma opinião mais concreta. O que você acha? Fala comigo. Vem com o velho barbudo e me diz o que você acha. Até mais, galera. Obrigadão. É nóis. Fui.